Eu tive uma vida boa, ou pelo menos, eu pensava que tinha. Sou Kevin Andrews, tenho 67 anos, e por 40 anos, fui casado com Stella. Olhando para trás agora, nunca imaginei que estaria sentado aqui, sozinho nesta casa silenciosa, me perguntando como tudo desmoronou. Não era para terminar assim, não depois de 4 décadas juntos. Mas acho que ninguém nunca vê essas coisas chegando. Conheci Stella, no verão de 1978. Era um mundo diferente naquela época, mais simples. Não havia celulares tocando constantemente, nem mídias sociais lembrando você do que todo mundo estava fazendo. Naquela época, as pessoas se encontravam pessoalmente, cara a cara, geralmente por meio de amigos ou em eventos locais. Foi exatamente assim que aconteceu conosco. Nós nos conhecemos em um baile comunitário, do tipo que cidades pequenas costumavam fazer todo mês, quando as pessoas ainda valorizavam passar tempo juntas. Eu não estava procurando por nada sério. Eu tinha 25 anos, estava começando minha carreira como corretora de seguros, e não tinha pressa. Mas lá estava ela, Stella, 22 anos, recém-saída da faculdade, com essa energia que me atraiu desde o momento em que a vi. Lembro-me daquela noite como se fosse ontem. O salão de dança estava lotado de casais, a maioria deles um pouco mais velhos que nós, mas não nos importamos. A banda estava tocando músicas antigas de rock, e eu não era muito bom em dançar, mas tentei. Stella! Ela se movia como se tivesse nascido em uma pista de dança. Havia algo no jeito como ela sorria para mim que me fazia sentir o cara mais sortudo do mundo. Passamos aquela noite conversando mais do que dançando, sentados nas laterais, nos conhecendo. Ela me contou sobre seus sonhos de se tornar professora, como ela amava ler romances clássicos, e como ela queria fazer a diferença no mundo. Fiquei encantada. Passamos o verão inteiro juntos, inseparáveis. Naquela época, os encontros também eram mais simples. Não precisávamos de restaurantes chiques ou passeios caros. Eu a pegava no meu velho Chevy e íamos para o cinema drive nos arredores da cidade. Ainda consigo ouvir o crepitar do alto-falante enquanto assistíamos a filmes sob as estrelas. Mas não eram os filmes que importavam. Era o tempo que passávamos, as conversas tarde da noite e o jeito como ela descansava a cabeça no meu ombro quando a noite esfriava. Não consigo deixar de pensar naqueles passeios que costumávamos fazer. A gasolina era barata naquela época, então passávamos os fins de semana apenas dirigindo, sem nenhum destino específico em mente. Abaixamos as janelas, deixamos a brisa entrar e ouvimos rádio. Led Zeppelin, Fleetwood Mac, Boston, essas músicas ainda me trazem lembranças. Quase consigo sentir o ar quente do verão, ver o sol se pondo no horizonte e ouvir Stella cantando junto com cada música. A vida parecia tão livre naquela época, como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Em 1982, as coisas ficaram sérias entre nós. Eu tinha economizado o suficiente para comprar uma casa. Não era nada chique, apenas um pequeno lugar de 2 andares nos arredores de Denver, mas era nosso. Ainda me lembro do dia em que nos mudamos. Não tínhamos muitos móveis, apenas algumas roupas usadas dos meus pais e algumas coisas baratas que compramos em uma loja local. Mas não importava. Passamos aquele primeiro fim de semana pintando as paredes nós mesmos. Stella estava determinada a fazer o lugar parecer um lar, então ela escolheu todas as cores. Eu não era muito de decoração, mas fui junto. Nós rimos enquanto jogávamos tinta um no outro, fazendo uma bagunça. Eu daria tudo para voltar àqueles dias. Não demorou muito para que nossos meninos, Cal e David, nascessem. Eles nasceram com 2 anos de diferença, primeiro Cal em 83, depois David em 85. De repente, nosso mundo girou em torno deles. A paternidade tem um jeito de fazer isso. É engraçado como esses primeiros anos passam rápido. Em 1 minuto, você está trocando fraldas e se perguntando quando vai conseguir dormir uma noite inteira novamente. No outro, você está sentado nas arquibancadas nos jogos da Liga Infantil, torcendo por eles, e antes que você perceba, eles estão fazendo as malas para a faculdade. Aqueles foram alguns dos melhores anos da minha vida. Não éramos ricos, mas estávamos confortáveis. Continuei trabalhando como corretor de seguros, e Stella se formou em ensino.
Ela começou a dar aulas no ensino fundamental, e deixe-me dizer, ela tinha um talento natural. As crianças a amavam. De vez em quando, eu encontrava um de seus antigos alunos no mercado, agora crescido, e eles sempre diziam a mesma coisa, o quanto amavam estar na classe da senhora Andrew. Eu tinha orgulho dela, embora provavelmente não dissesse isso o suficiente. Tivemos nossas lutas, é claro. Todo casamento tem. Houve meses difíceis em que as contas se acumularam e tivemos que nos virar com o que tínhamos. Mas sempre conseguíamos sobreviver. Nós sentávamos na varanda depois que as crianças já estavam na cama, tomando vinho barato, falando sobre o futuro. A aposentadoria parecia tão distante naquela época, mas sonhávamos com ela. Conversamos sobre viajar, ver os lugares que sempre quisemos visitar, mas nunca tivemos tempo ou dinheiro para isso. Paris, Itália, talvez até uma viagem de carro pelo país em um trailer. Conforme os anos foram passando, estabelecemos uma rotina. Os meninos cresceram, foram para a faculdade e começaram suas próprias vidas. Estela e eu nos vimos com mais tempo disponível. Achamos que usaríamos para nos reconectar, para finalmente fazer todas as coisas que adiamos por tanto tempo. Mas algo mudou. Olhando para trás agora, não tenho certeza de quando exatamente começou. Talvez tenha sido quando nós dois nos aposentamos e de repente, estávamos juntos o tempo todo. Foi sutil no começo. Estela se envolveu em suas próprias atividades, aulas de yoga, clubes de livros, coisas assim. Eu não me importei. Na verdade, eu a encorajei. Imaginei que seria bom para ela ter seu próprio espaço, seus próprios interesses. Mas então, ela começou a voltar para casa mais tarde. Ela dizia que ia encontrar amigos para almoçar, ou que seu clube do livro estava atrasado, mas algo parecia estranho. Ela estava diferente, mais distante. Eu perguntava como foi seu dia, e ela me dava essas respostas curtas e vagas. Eu disse a mim mesma que era só uma fase, que talvez ela estivesse se adaptando à aposentadoria, como eu. Mas, no fundo, eu sabia que algo não estava certo. A primeira pista real veio durante um jantar de domingo com nossos meninos. Cal, nosso mais velho, mencionou ter visto Estela em um restaurante no centro da cidade alguns dias antes. Mas não me lembro dela ter dito nada sobre sair naquele dia. Deve ter sido uma das reuniões do clube do livro dela, brinquei, tentando me livrar da sensação desconfortável no meu estômago. Mas o rosto de Cal contou uma história diferente. Ele hesitou, olhou para seu irmão David e então mudou rapidamente de assunto. Eu não insisti. Talvez eu não quisesse saber a verdade. Afinal, estávamos casados há 40 anos. Mas aquele sentimento incômodo não ia embora. Comecei a notar mais coisas pequenas, aparentemente insignificantes, que começaram a se acumular. Ela atendia ligações no outro quarto, ou acordava no meio da noite, dizendo que não conseguia dormir, e eu a encontrava sentada no sofá, olhando para o nada. Tentei falar com ela sobre isso, mas toda vez que eu tocava no assunto, ela me ignorava. Você está imaginando coisas, Kevin, ela dizia com aquele tom desdenhoso que só me fazia sentir mais tola. Eu não queria acreditar, mas os sinais estavam lá. Eu simplesmente não conseguia encará-los. Então um dia, fiz algo que nunca pensei que faria. Eu a segui. Não tenho orgulho disso, mas eu tinha que saber. Naquele dia, ela me disse que estava indo para sua aula de yoga habitual. Esperei cerca de 10 minutos depois que ela saiu, então entrei no meu carro e a segui. Meu coração estava batendo forte o tempo todo. Continuei dizendo a mim mesmo que estava exagerando, que estava sendo paranoico. Mas quando ela não foi ao estúdio de yoga, e em vez disso, dirigiu pela cidade até um hotel, meus piores medos foram confirmados. Fiquei sentado naquele estacionamento pelo que pareceram horas, olhando para a entrada, esperando que ela saísse. E quando ela fez isso, ela não estava sozinha. Ela estava com ele, um homem que eu nunca tinha visto antes. Eles saíram juntos, de mãos dadas como adolescentes se esgueirando por aí. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Eu queria sair do carro, ir até lá e exigir respostas. Mas eu não conseguia me mover. Fiquei sentado ali, congelado no lugar, observando minha esposa de 40 anos ir embora com outro homem. Naquela noite,
Ela chegou em casa como se nada tivesse acontecido, me beijou na bochecha e perguntou como foi meu dia. Eu não conseguia nem olhar para ela. Depois daquele dia, as coisas nunca mais foram as mesmas. Não a confrontei imediatamente, não consegui me obrigar a fazer isso. A visão dela de mãos dadas com aquele homem me assombrava. 40 anos de casamento, e agora tudo estava se desfazendo diante dos meus olhos. Continuei esperando o momento certo para confrontá-la, mas quando eu olhava para ela do outro lado da mesa de jantar, ou a via sorrir enquanto ela passava o dia, as palavras simplesmente não vinham. Parecia uma vida diferente. A verdade é que eu tinha medo do que poderia perder. Alguns e-mails, alguns registros que consegui acessar dos arquivos pessoais dela, e eu tinha o suficiente para explodir tudo. Mas eu não tinha terminado. Eu precisava preparar tudo para que ela não visse isso chegando. Ela precisava estar totalmente implicada, sem perceber que estava entrando em uma armadilha. Um dia, enquanto ela estava fora, provavelmente com ele, fiz questão de instalar algum software em seu computador. Nada muito óbvio, mas o suficiente para manter o controle de suas comunicações, particularmente seus e-mails com a instituição de caridade. Ela achava que era inteligente, mas não era cuidadosa o suficiente. Ela confiava em seu escritório em casa, seus e-mails, suas planilhas. Tudo estava ali, esperando por mim. Fiquei quieto por algumas semanas depois disso, fazendo o papel do marido alheio. Eu conversava um pouco, perguntava sobre a instituição de caridade de forma casual, e a observava falar sobre isso como se estivesse fazendo o trabalho de Deus. O tempo todo, ela estava se servindo do dinheiro da instituição de caridade, armando o escândalo perfeito sem nem saber. O dia da festa chegou, e Stella estava em seu elemento. Ela estava deslumbrante, é claro, vestida com um vestido de grife que ela havia comprado para a ocasião, seu cabelo perfeitamente penteado, cada detalhe meticulosamente planejado. Eu desempenhei bem meu papel, vestido com um smoking, sorrindo para todas as pessoas certas, de pé ao lado dela como um marido amoroso. Ninguém tinha ideia do que estava por vir. O evento foi lindo, um verdadeiro show. Stella fez seu discurso, agradeceu a todos os doadores, falou sobre as crianças que estavam ajudando, sobre o futuro e como era importante apoiar a educação. As pessoas aplaudiram, levantaram seus copos, assinaram cheques. Foi perfeito, como algo saído de um daqueles folhetos de gala de caridade. Mas, nos bastidores, tudo estava desmoronando. O Sr. Aines tinha feito o dever de casa, graças às informações que eu lhe dei. Ele não ia deixar isso passar. No fim da noite, sussurros começaram a circular. Alguém estava fazendo perguntas sobre as finanças, sobre discrepâncias nas doações. Stella não percebeu a princípio, ela estava muito ocupada se misturando, aproveitando a glória de sua noite de sucesso. Mas na manhã seguinte, tudo desabou. Os e-mails chegaram aos montes. Perguntas de doadores, do conselho da instituição de caridade, da imprensa. Não demorou muito para a história vazar. Grande escândalo de caridade, fundos mal administrados por membro proeminente do comitê. Estava em todos os noticiários, e o nome dela estava bem no centro. Stella foi pega de surpresa. Eu a vi se desmanchar, enquanto as acusações se acumulavam. Ela continuou tentando explicar, tentando negar, mas as evidências eram muito fortes. A instituição de caridade estava em modo de controle de danos, distanciando-se dela o mais rápido que podiam. A reputação dela foi destruída. Ela deixou de ser o rosto brilhante da instituição de caridade para se tornar a pessoa que todos culpavam pelo escândalo. Eu gostaria de dizer que me senti mal com isso, mas não me senti. Não depois do que ela fez comigo. A instituição de caridade, desesperada para salvar a cara, distanciou-se dela imediatamente e insinuou a possibilidade de fraude. Não demorou muito para que começassem a fazer barulho sobre ação legal. Acusações voaram sobre fundos mal administrados, alocações impróprias e doações fraudulentas. Não demorou muito para que as autoridades se envolvessem. Stella se viu diante da possibilidade muito real de acusações criminais. Eu podia ver o medo em seus olhos, embora ela tentasse escondê-lo. Ela foi pega de surpresa pela precipitação, convencida de que poderia amenizar com algumas desculpas oportunas e declarações públicas.
Mas isso era maior do que sua ofensiva de charme poderia lhe dar. Ela precisava de ajuda, e foi aí que Emily entrou em cena. Emily era uma das amigas mais próximas de Stella há anos. Eles se conheceram no começo dos anos 90, quando Cal e David ainda estavam na escola. Os filhos de Emily foram para a mesma escola primária que os nossos, e eles se deram bem imediatamente. Se William cavasse fundo o suficiente, ele encontraria as migalhas de pão que eu deixei para trás, e meu papel em toda essa confusão viria à tona. Então, decidi agir. Uma noite, entrei em contato com William diretamente. Não usei os canais oficiais, nenhum e-mail, nenhuma ligação telefônica para seu escritório. Fui até o tribunal, descobri onde ele gostava de tomar umas bebidas depois do trabalho e esperei. Ele estava sentado em uma mesa de canto quando entrei, sua pasta ao lado, parecendo um homem que tinha o peso do mundo sobre os ombros. Aproximei-me dele silenciosamente, sem querer fazer uma cena. Importa-se se eu sentar? Perguntei, de pé ao lado de sua mesa. Ele olhou para mim, surpreso, mas não alarmado. Ele gesticulou para a cadeira em frente a ele, e eu me sentei. Sr. Andrews, ele disse, sua voz calma, mas curiosa. O que posso fazer por você? Inclinei-me um pouco, mantendo a voz baixa. Queria falar com você, de homem para homem, comecei. Não sobre o caso, não oficialmente. Só uma conversa. Ele levantou uma sobrancelha, mas não o interrompeu. Eu podia dizer que ele não tinha certeza de onde eu queria chegar com isso. Você está fazendo um trabalho danado, William, eu disse, tentando manter meu tom firme. Você está se metendo nessa confusão, e pelo que eu posso ver, você vai tirar Stella dela. Esse é meu trabalho, ele respondeu, sua expressão ainda cautelosa. Eu assenti. Eu entendo. Mas tem algo que você não sabe sobre essa situação. Algo que preciso te contar. William se recostou na cadeira, me estudando. Estou ouvindo. Respirei fundo. Stella estava me traindo. As palavras pairavam no ar entre nós, pesadas e dolorosas. Por um momento, William não disse nada, mas eu podia ver as rodas girando em sua cabeça. Ele não esperava por isso. Continuei, antes que ele pudesse responder. Eu já sabia há um tempo. Eu a segui, a vi com o cara. Foi isso que começou tudo isso. O escândalo, a armação, tudo. Eu não podia deixá-la ir embora depois do que ela fez comigo, então eu me certifiquei de que ela se envolvesse nessa confusão. Os problemas legais não desapareceram, mas sem William, o caso se arrastou sem muito progresso. A reputação de Stella estava em frangalhos, seu trabalho de caridade se foi, e a perspectiva de acusações criminais ainda pairava sobre sua cabeça. Sem William, sua defesa antes sólida começou a ruir. Sua amiga Emily fez tudo o que pôde para ajudar, mas sem as conexões e a experiência de William, ela estava lutando uma batalha perdida. A instituição de caridade continuou a pressionar com suas acusações, e a mídia, sentindo o cheiro de sangue, apenas colocou mais lenha na fogueira. Relatos de fundos mal administrados, doações fraudulentas e eventos de caridade mal administrados dominaram as notícias. O nome dela era sinônimo de escândalo, e nenhuma quantidade de desculpas ou explicações poderia mudar isso. Eu assisti a tudo se desenrolar com uma estranha sensação de satisfação. Não porque eu gostasse de vê-la sofrer, mas porque a justiça, aos meus olhos, estava finalmente sendo feita. Stella me traiu, destruiu a vida que construímos, e agora, o mundo a via como ela realmente era. Ele estava lá, o mesmo homem que eu tinha visto meses atrás, aquele que destruiu minha confiança. Aquele com quem ela me traiu. E ela estava chorando, seu rosto enterrado no peito dele, enquanto ele a segurava em seus braços. Meu sangue fervia. Eu mal conseguia pensar direito, meu corpo se movia antes que minha mente pudesse acompanhar. Minhas mãos se fecharam em punhos enquanto eu avançava em direção a eles, meus passos pesados contra o cascalho. Eles não me viram a princípio, muito envolvidos em seu momento. Saiam de perto dela. Eu gritei, minha voz tremendo de raiva. Os dois se viraram, assustados, enquanto eu diminuía a distância entre nós. O homem imediatamente deu um passo para trás, com as mãos para cima como se estivesse se rendendo, mas isso não me impediu de ficar na cara dele. Eu te disse uma vez, cuspi, ficando a centímetros dele.
Eu deveria ter te espancado, até virar polpa na primeira vez que te vi com ela. Você tem sorte que eu não fiz isso. Mas essa é a última vez. Saia, e se eu te ver de novo, você não vai embora tão facilmente. Ela deu um passo para trás, os olhos arregalados de choque, depois horror. Num piscar de olhos, ela se virou e correu em direção à casa. Eu sabia exatamente o que ela ia fazer. Ela ia ligar para Emily, ou talvez para outra pessoa, para contar tudo. Ela juntaria as peças, ela lutaria de volta. E eu não podia deixar isso acontecer. Não agora. Eu corri atrás dela, agarrando seu braço no momento em que ela tentava alcançar a porta. Stella, espere! Eu gritei, apertando meu punho em volta do pulso dela. Não faça isso. Ela lutou, tentando se afastar, seu rosto uma mistura de fúria e medo. Você armou para mim, ela gritou. Você arruinou minha vida. Você destruiu tudo, e fez isso por causa de algum caso idiota. Eu a empurrei de volta gentilmente, mas com firmeza, impedindo-a de alcançar o telefone. Sim, eu admiti, minha voz fria. Sim, eu fiz. Mas não haja como se não tivesse causado isso a si mesma. Eu te dei 40 anos, Stella. 40 anos, e é assim que você me paga. Ela estava tremendo, sua respiração saindo em suspiros agudos. Vá em frente, tente. Mas você não vai encontrar nada. Está tudo enterrado muito fundo. Você não vai sair dessa, Stella. Por um momento, ela ficou ali, me encarando, seus olhos cheios de algo que eu não via há anos. Não amor, nem ódio, mas uma espécie de resignação. Ela sabia que eu estava certo. Sem William, não havia ninguém que pudesse tirá-la do buraco em que ela estava. Nenhum advogado, nenhum detetive, nenhum amigo poderia ajudá-la agora. Ela estava presa, assim como eu havia planejado. Ela suspirou pesadamente, seus ombros caíram, e se afastou do telefone. Eu nem te conheço mais, ela murmurou, mais para si mesma do que para mim. E eu também não te conheço, eu respondi, minha voz monótona. Não depois do que você fez. Ela passou por mim, subindo as escadas sem dizer mais nada. O dia finalmente chegou. O tribunal estava cheio, o ar denso de antecipação e julgamento. Stella estava sentada à mesa do réu, parecendo mais frágil do que eu já a tinha visto. Seu comportamento antes brilhante e confiante se foi, substituído por uma mulher derrotada pelo peso do que estava prestes a enfrentar. Sentei-me na galeria com Cal e David de cada lado. O rosto de Cal estava tenso, sua tristeza evidente enquanto observava sua mãe. Ele ainda não conseguia acreditar que ela estava indo para a prisão. David, porém, tinha a mesma expressão neutra que ele usava desde que soube da verdade. Eu pensei que sentiria algo, alívio, triunfo, talvez até uma sensação de encerramento. Afinal, era isso que eu queria, não era? Stella estava finalmente pagando o preço, não apenas pela fraude, mas pelo que ela tinha feito comigo. Pela traição. Por jogar fora nossa vida juntos. Mas enquanto o juiz proferia a sentença, eu sentei lá, olhando para frente, e percebi que não sentia nada. Nada mesmo. Era como assistir a vida de um estranho desmoronar, não a minha. Eu tinha uma, não tinha? Ela foi sentenciada à prisão, embora não por tanto tempo quanto eu esperava. Eles lhe deram um acordo judicial, vários anos, mas ela poderia sair mais cedo por bom comportamento. Mais alguns anos e ela estaria livre. Mas o que importava? Se ela cumprisse 1 ano ou 10, o dano já estava feito. Não só para ela, mas para nós. Nosso casamento tinha acabado. A vida que tínhamos construído estava em ruínas. Lembro-me de uma vez ter ouvido um provérbio, algo sobre vingança que não deixa nada além de vazio para trás. Na época, eu não tinha pensado muito sobre isso, não tinha acreditado. Mas sentado ali naquele tribunal, observando o oficial de justiça algemar minha esposa e levá-la embora, eu entendi. A vingança não trouxe paz, não preencheu o vazio. Ela apenas me deixou sentado ali, oco, sem nada além da lembrança do que havíamos perdido. Enquanto Stella era escoltada para fora, vislumbrei Emily sentada algumas fileiras adiante. Ela não tinha falado muito desde que o julgamento começou, mas seus olhos falavam muito. Ela sabia. Stella deve ter contado a ela sobre o caso, deve ter dito a ela que eu a tinha armado. Mas Emily não disse uma palavra.
Ela manteve o silêncio, embora pelo olhar que ela me deu, eu soubesse que ela tinha adivinhado tudo. Algumas semanas se passaram após a sentença, e a vida começou a seguir em frente, embora lentamente. A casa parecia mais vazia, mais silenciosa do que nunca. Stella tinha ido embora, e Cal mal a visitava mais. Ele não conseguia lidar com o peso do que tinha acontecido. David ainda dava uma olhada ocasionalmente, embora não falássemos sobre o julgamento ou o que tinha acontecido. Foi um entendimento mútuo, um acordo silencioso para deixar para lá. Então, uma tarde, recebi um telefonema. O nome no identificador de chamadas me pegou desprevenido, William Reis. O advogado que havia abandonado o caso de Stella, o homem que havia ido embora sem explicação. Eu não tinha notícias dele desde o julgamento, e me perguntei uma ou duas vezes o que o fez recuar. Kevin, ele disse depois que eu atendi. Sua voz era calma, educada, como se fossemos velhos conhecidos. Eu queria entrar em contato. William, respondi, sem saber o que dizer. Já faz um tempo. Já faz, ele concordou. Estou ligando porque imaginei que você poderia querer saber por que desisti do caso. Não disse nada, apenas esperei que ele continuasse. Um tempo atrás, William começou o seu tom firme, eu passei por algo parecido. Minha esposa, ela foi infiel. Eu descobri, e isso destruiu minha vida por um tempo. Eu lidei com isso de forma diferente de você, mas entendo o tipo de dor com que você está lidando. Fiquei em silêncio, processando suas palavras. Eu não podia fazer parte disso, ele admitiu. Quando você me contou o que tinha acontecido, percebi que estava muito perto disso. Eu não podia continuar no caso, sabendo o que eu sabia. Não era sobre ética ou profissionalismo, era pessoal. Eu não queria me enredar na situação de outra pessoa, quando eu ainda estava trabalhando na minha. Eu podia ouvir o peso em sua voz, a dor que ainda permanecia sob a superfície, mesmo que ele tivesse seguido em frente. Eu já deixei isso para trás, William acrescentou rapidamente, como se não quisesse pensar nisso. Não estou querendo refazer velhas feridas. Eu só queria que você soubesse. Eu entendo o que você está passando. Eu assenti, embora ele não pudesse ver. Obrigado, eu disse calmamente. Eu aprecio isso. Não conversamos muito mais. William deixou claro que não queria revisitar seu passado, não queria remoer os detalhes da traição de sua esposa. Mas, por algum motivo, sua ligação me trouxe uma estranha sensação de conforto. Foi bom saber que eu não era o único. Que outros passaram por isso, sobreviveram e saíram do outro lado. Depois que desliguei, fiquei na cozinha, olhando pela janela para o quintal vazio. Quanto ao amante de Stella, o homem que começou tudo isso. Eu não tinha ideia de onde ele estava, ou o que tinha acontecido com ele. Eu não o via desde aquele dia na frente da casa, e francamente, eu esperava nunca mais vê-lo. Não importava. Ele tinha sido um catalisador, claro, mas no final, não era realmente sobre ele. Era sobre as escolhas que Stella fez. As escolhas que nós dois fizemos. Se você me perguntasse se eu tinha medo de que algo desse errado, que eu fosse pego, eu estaria mentindo se dissesse que não. Claro, eu tinha medo. Com medo de que em algum lugar ao longo da linha, um passo errado faria a coisa toda desabar em mim. Que de alguma forma, eu acabaria enfrentando o julgamento em vez de Stella. Toda vez que eu via aqueles papéis, toda vez que eu a ouvia falar sobre seu caso, o medo se infiltrava, apenas um pequeno sussurro no fundo da minha mente. Eu estava pronto para responder por isso, para enfrentar as consequências se as coisas tivessem acontecido de outra forma. Honestamente, acho que estava. Você não pode fazer algo assim e esperar sair ileso. Eu sabia no que estava me metendo no momento em que coloquei tudo em movimento. Talvez houvesse uma parte de mim que queria ser pega, que queria que alguém me chamasse para fora, para me forçar a lidar com tudo isso. Agora, eu me arrependo do que fiz? Essa é uma pergunta mais difícil. Acho que se eu tivesse que responder, diria sim, mais do que não. Não porque me sinta culpado pelo que aconteceu com ela, mas pelo que isso me custou. Não tenho certeza se o preço que paguei valeu a satisfação que pensei que sentiria. É engraçado como as coisas acabam no final. Mas vou te dizer uma coisa, o que mais temo é passar o resto da minha vida me perguntando se algum dia encontrarei uma resposta para essa pergunta. Se o que eu fiz valeu a pena,
ou se foi apenas mais um erro em uma longa lista deles. Suponho que isso é algo que levarei comigo enquanto viver. Talvez a resposta venha algum dia. Ou talvez não.